Então, sabendo de tudo isso, as substâncias agora, elas podem ser classificadas de duas maneiras, em substâncias simples e substâncias compostas. Substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de átomo, um tipo de elemento químico. Substância composta é formada por dois ou mais tipos de elementos químicos, dois ou mais tipos de átomos. Exemplos: O2, ó, dois átomos de oxigênio e CO2. Um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. Sabendo que átomos e as quantidades que esses átomos precisam se combinar, precisam se arranjar, nós vamos poder formar, poder originar o que a gente chama de molécula. Por exemplo, aqui nós temos uma molécula de gás oxigênio e aqui nós temos uma molécula de dióxido de carbono. Exemplos de moléculas: H2O, fórmula química da molécula de água. Mas se eu colocar H2O2, já deixa de ser água porque eu mudei a quantidade do átomo de oxigênio e passa a ser água oxigenada, ou seja, uma molécula de outra substância. E se for, por exemplo, H3O, também não é água, também não é água oxigenada. Aqui nós temos uma substância chamada hidrônio. Veja, quando eu mudo as quantidades, eu formo uma nova molécula e uma nova substância, certo? Mas a última pergunta é a seguinte: como usar o modelo atômico de Dalton ou o sistema de notação de Berzelius para representar uma reação química? Era exatamente aqui que nós precisávamos chegar. Então, aqui eu vou escrever, certo? Vou começar escrevendo, ilustrando como se fosse pelo modelo de Dalton, certo? Então, digamos que eu tenha uma molécula de água, que é H2O. Aqui eu vou representar o átomo de oxigênio pela bolinha rosa, o átomo de hidrogênio pela bolinha lilás. E essa molécula vai reagir, vai sofrer uma transformação química, escrever a seta, e vai dar origem a uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, ok? Escrevendo isso, escrevendo de forma cursiva, H2O no estado de vapor reage e forma gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Muito bem. Só que aqui há uma divergência de dados, porque, segundo Dalton, Lavoisier e Proust, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Observe que nos meus reagentes eu tenho uma molécula de água completa, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Só que aqui nos meus produtos, veja, eu tenho dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio, mas aqui eu só tenho um. Então, de onde surgiu esse outro átomo de oxigênio?
Ele não surgiu porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso significa o quê? Que eu vou precisar aumentar a quantidade dos meus reagentes para que eu consiga uma quantidade proporcional nos meus produtos. Então, eu vou acrescentar mais uma molécula de água. Aqui, observe, mais uma molécula de água. E veja, agora sim, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos meus reagentes e 2 átomos de oxigênio nos meus produtos. Mas, veja o que acontece. Eu agora tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos meus reagentes e só tenho 2 átomos de hidrogênio no meu produto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 2 aqui, ó. Observe. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos meus produtos e 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio nos meus reagentes. Então, as quantidades agora estão iguais. O que é que eu vou precisar escrever aqui? Quantas moléculas de H2O eu tenho nos meus reagentes? 2 moléculas. Quantas moléculas de H2, que é gás hidrogênio, eu tenho nos meus produtos? 1 molécula de H2, 2 moléculas de H2. Então, eu vou escrever 2 aqui, ó. Quantas moléculas de O2 eu tenho nos meus produtos? 1. Então, eu posso colocar o numeral 1 aqui sendo facultativo. É opcional. Quando for 1, você coloca se você desejar. E esses numerais, professora, o que eles representam agora? Esses numerais que estão escritos antes das fórmulas químicas das substâncias em uma reação química, nós vamos dar o nome a eles de coeficiente estequiométrico. O que significa esse coeficiente estequiométrico? Significa que para eu conseguir ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos, eu tenho que aumentar a quantidade dos meus reagentes ou aumentar a quantidade de moléculas nos meus produtos. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, pois nenhum átomo foi perdido ou criado. Eles apenas se rearranjaram formando novas substâncias. Exatamente, antes tínhamos apenas 2 moléculas de água. Depois da reação química, nós temos 2 moléculas de gás hidrogênio, olha elas aqui, e 1 molécula de gás oxigênio. Olha ela aqui.